Capítulo 25. Porque algumas pessoas que desejam ficar ricas não conseguem. A resposta de Robert. Obviamente, existem muitas razões pelas quais as pessoas não conseguem ficar ricas, embora queiram muito que isso aconteça. Eis algumas. 1. Preguiça. 2. Maus hábitos. 3. Falta de instrução. 4. Falta de experiência. 5. Falta de orientação. 6. Atitudes inadequadas. 7. Má influência de amigos e parentes. 8. Falta de foco. 9. Falta de determinação. 10. Falta de coragem. Mas existe outra razão sobre a qual eu gostaria de escrever. Uma razão raramente discutida. E essa razão é que o indivíduo não consegue encontrar um ambiente que lhe dê apoio para que se torne rico. Em Tiago to be Rich, discuto a possibilidade de que todos nascemos com talentos. Nesse pacote, constituído de 2 livros de exercícios e 3 DVDs, afirmo que o indivíduo deve procurar um ambiente propício ao desenvolvimento de seus talentos. O exemplo que uso é Tiger Woods, cuja genialidade se manifesta nos campos de golfe. Se ele fosse um jockey, não seria bem-sucedido. Mick Jagger, que frequentou a escola com a intenção de se tornar contador, descobriu seu talento no palco, como membro da banda Rolling Stones. Meu pai pobre foi um aluno brilhante. Meu pai rico, não. O talento de meu pai rico surgiu no ambiente das ruas. Em meu caso particular, não fui um aluno brilhante. Eu achava que a escola não era o ambiente certo. No caso de meu pai rico, as ruas representam o ambiente no qual sua genialidade se manifesta. Se eu tivesse continuado no mundo acadêmico, meus talentos não teriam florescido. O ambiente correto é essencial para o desenvolvimento dos talentos pessoais. Quando eu estava na escola de voo da Marinha, alguns de meus companheiros descobriram seu talento pilotando aeronaves. Um prosseguiu na carreira, tornando-se general, e outros se tornaram pilotos sêniores de linhas aéreas. Eu era um piloto mediano. Alguns de meus amigos descobriram seu talento nos campos de futebol. Eu era um jogador mediano. Quando trabalhei na Xerox Corporation, um de meus amigos descobriu seu talento e rapidamente galgou a escada do mundo corporativo. Todos os jardineiros sabem que as plantas precisam de solo fértil, água e temperaturas adequadas. Se todos os elementos estiverem presentes, as plantas florescerão. O mesmo é válido quando se trata de seres humanos. Toda pessoa precisa de certos elementos para florescer. Se os elementos essenciais não estiverem presentes, talvez ela não cresça nem desabroche. A pessoa rica em um ambiente pobre. Meu pai rico costumava dizer: é possível encontrar muitas pessoas ricas em ambientes pobres. À medida que ficava mais velho, comecei a entender melhor o que ele queria dizer. O ambiente de minha casa. Uma das primeiras coisas das quais me dei conta é que havia nascido em uma família com poucos recursos financeiros. Mas isso não significa que não existisse amor. O problema era que o ambiente não era propício para que alguém se tornasse rico. Em minha família, desejar ficar rico era tabu. Como família, dávamos valor à educação, aos serviços públicos e um baixo salário. Embora não fosse claramente exteriorizada, havia a crença de que os ricos eram mal intencionados e exploravam os outros. Nunca havia discussão sobre investimentos. Para minha família, investir era o mesmo que jogar. Viver abaixo de nossas posses e economizar dinheiro era um estilo de vida que minha família adotara. Em minha casa, hoje, dinheiro não é uma palavra suja. Enriquecer é divertido. Investir é um jogo. Em vez de vivermos abaixo de nossas posses, estamos constantemente trabalhando para expandir nossos recursos, aumentar nossa receita, fazer com que nossos bens aumentem e ajudar tantas pessoas quantas for possível. Além disso, mantemos pessoas negativas em termos financeiros fora de nossa vida e nos cercamos de pessoas com modo de pensar semelhante ao nosso, que nos incentivam e nos apoiam. Nossos amigos também fazem parte de nosso ambiente. Meu ambiente de trabalho. Quando consegui meu primeiro emprego, na Xerox Corporation, logo descobri que aquele não era o ambiente ideal para enriquecer. Mas embora meus chefes me pressionassem para que eu trabalhasse muito e ganhasse muito dinheiro, seu foco principal era fazer os acionistas felizes, não os funcionários. Sempre que eu falava na possibilidade de abrir meu próprio negócio,
Meu supervisor observava que era contra a política da empresa trabalhar por conta própria. Isso não significa que eu não gostasse de trabalhar na Xerox, pois eu gostava. Apenas não era um ambiente propício ao enriquecimento. Além disso, embora eu realmente tenha ganhado muito dinheiro naquela época, os programas de tributação para funcionários que ganhavam altos salários não deixavam muito espaço para enriquecer. Na realidade, toda reunião semanal se concentra no fato de nosso staff estar ficando mais rico. Estimulamos nossos colaboradores a participar de seminários financeiros, a ter seu próprio negócio e a investir, não por meio dos planos de aposentadoria da empresa, mas por seus próprios planos de investimento. Alguns funcionários deixaram a empresa porque não gostavam da pressão que eu fazia para que adquirissem educação financeira e, por fim, fossem livres em termos financeiros. Fico contente que tenham saído, pois serão mais felizes trabalhando em outro ambiente. Ambientes para pessoas que têm medo de perder. Muitos indivíduos que querem enriquecer deixam de fazê-lo simplesmente porque são pessoas ricas em um ambiente pobre. Por exemplo, se você é empregado, provavelmente está trabalhando em um ambiente projetado para pessoas que se sentem felizes trabalhando para não perder e entregando seus rendimentos a especialistas financeiros, em vez de aprenderem a administrar seu próprio dinheiro. Obviamente, uma repartição pública se enquadra nesse tipo de ambiente. Ambientes para vencedores. Existem organizações que proporcionam ambientes para vencedores - indivíduos que querem enriquecer. Podemos citar como exemplos o esporte profissional, a indústria do cinema e da música. O desafio desses ambientes é que você precisa ser excepcionalmente talentoso, motivado e tenaz. Nesses setores, a regra dos 90-10 do dinheiro é válida. Com certeza, neles você encontra mais perdedores do que vencedores. Outros ambientes propícios ao êxito são os agentes financeiros, corretoras de imóveis, marketing de rede e outras empresas de alto desempenho. Encontre um ambiente no qual você possa prosperar. Provavelmente você jamais teria ouvido falar de Tiger Woods se não existissem campos de golfe. Robert T. Kiyosaki. Uma árvore que estava morrendo. Recentemente, uma árvore que plantei começou a morrer. Isso me aborreceu muito, pois gosto muito de plantas. Contratei especialistas e entendidos em plantas, que trataram a árvore com fertilizantes, mas ela não reagiu. Por fim, munido de um esguicho, passei a molhar suas raízes 2 vezes por semana durante um mês. De repente, novas folhas e brotos começaram a crescer nos galhos que pareciam mortos. Tudo de que a árvore precisava era um pouco mais de água. Após nova inspeção, descobri que o encanamento que levava a água até a árvore estava entupido. Hoje essa árvore está saudável e vibrante. Tudo de que ela precisava era um ambiente propício ao seu crescimento. O mesmo acontece com as pessoas. Muitas não ficam ricas porque estão em ambientes pobres. Ambientes vigorosos. Levando esse conceito de ambiente um pouco mais além, consideremos o seguinte: 1. Se você deseja desenvolver sua inteligência, frequente uma biblioteca, uma livraria ou uma escola. 2. Se você deseja melhorar sua saúde, frequente uma academia de ginástica, ande de bicicleta ou pratique mais esportes. 3. Se você deseja enriquecer seu espírito, frequente uma igreja, um lugar tranquilo e faça meditação ou reze mais. 4. Se você deseja aumentar sua riqueza, procure lugares nos quais as pessoas estão enriquecendo, como um escritório imobiliário ou o escritório de um corretor da bolsa. Filie-se a um clube de investimentos ou funde um grupo de estudos e passe a conviver com novos amigos que também querem ficar mais ricos. 5. Se você deseja expandir seu mundo, vá a lugares nos quais nunca esteve antes. Faça coisas que tinha receio de fazer. Em suma, às vezes, a forma mais rápida de mudar e melhorar consiste simplesmente em mudar de ambiente. Perguntas finais. Acredito que todos nascemos com um talento especial, um dom exclusivo. O problema é que nem todos descobrem seu dom porque não encontram um ambiente no qual esse dom pode florescer. E não se esqueça do seguinte: provavelmente nunca teríamos ouvido falar de Tiger Woods se não existissem campos de golfe. Portanto,
Minhas últimas perguntas são: 1. Sua casa e sua família proporcionam um ambiente que o ajuda a desenvolver seus talentos financeiros? Sim ou não? 2. Seu local de trabalho é um ambiente que estimula o desenvolvimento de seus talentos financeiros? Sim ou não? 3. Você tem ideia de qual poderia ser seu talento? Sim ou não? 4. Você trabalha com pessoas que querem que você desenvolva seus talentos? Sim ou não? 5. Se você encontrar seu ambiente, estará desejoso de trabalhar arduamente para desenvolver seus talentos? Sim ou não? Faço essa última pergunta porque o fato de ter talento não significa que a vida seja fácil. Todos conhecemos pessoas talentosas, mas o problema é que algumas não se dedicam com afinco ao desenvolvimento de seus talentos. E, mais uma vez, não se esqueça, Tiger Woods, e outras personalidades importantes, trabalhou muito para desenvolver seu talento. Como diria meu pai rico, a preguiça é o carrasco do talento. As 5 perguntas acima são importantes, por isso, talvez você queira refletir sobre elas, bem como sobre as respectivas respostas, antes de virar a página. A resposta de Donald: ambiente. Reconheço que tive muita sorte por ter nascido na família em que nasci, com pais dedicados, que acreditavam firmemente na educação. Frequentemente dou a isso o nome de o Clube do Esperma Afortunado. Mas conheço pessoas que nasceram em ambientes que não eram propícios a conquistas e que, mesmo assim, se saíram muito bem. Conforme disse Toreal, não sei de nenhum fato mais animador do que a inconteste capacidade do homem de melhorar de vida por meio de esforços conscientes. Talvez você tenha de se esforçar mais e por um tempo mais longo, mas isso é melhor do que encontrar desculpas e deixar que seus objetivos desmoronem. Meu pai tinha muito pouco com que começar e viveu rebolando para pagar todas as contas no fim do mês. Mas foi em frente com sua ética no trabalho e sua inteligência natural e, no fim, acabou sendo muito bem-sucedido. Tenho grande respeito pelas pessoas que foram bem-sucedidas trilhando o caminho mais difícil. Um ambiente certo, conforme salienta Robert, é necessário para alimentar seus talentos específicos. Parte de nossa responsabilidade é encontrar o ambiente certo para que possamos prosperar ou, no mínimo, usá-lo como meio de atingir o nível seguinte. A vivência pode se assemelhar à escola. Quando estamos na 5ª série, esperamos passar para a 6ª, desde que nosso desempenho esteja de acordo com o exigido. Atingir um estágio na vida adulta que permanece como a 5ª série por algumas décadas na verdade não representa progresso. Talvez seja confortável, mas não deve ser aceitável a longo prazo. Mantenha seu foco intacto e concentre-se na solução. Donald J. Trump. Uma forma excelente de lidar com ambientes que não são ideais é manter o foco. Raramente as coisas são perfeitas. Portanto, se seu ambiente de trabalho não for propício ao êxito, você terá de se esforçar ainda mais para manter o foco intacto. Acima de tudo, não comece a se concentrar nos aspectos negativos de sua situação, concentre-se nas soluções. Há muitos exemplos de pessoas que tiveram de superar grandes provações e imensas desvantagens e acabaram alcançando êxito surpreendente. Isso é sempre uma possibilidade, e você poderia se tornar um desses exemplos. Lembre-se de que você está em uma empresa respeitável, embora o ambiente não seja ideal. Mantenha o foco em seus objetivos. Esteja disposto a cobrir os próximos quilômetros e tenha consciência de que você tem tanto direito de ser bem-sucedido como qualquer outra pessoa. Digo isso porque tenho visto indivíduos que parecem acreditar que estão pedindo demais ao desejarem ser bem-sucedidos. É como se esse território pertencesse a outras pessoas, mas a eles fosse vedado. Não sei se esses indivíduos foram educados acreditando que desejar sucesso significa ser ganancioso ou egoísta, mas decididamente é uma forma de pensar que precisa ser reavaliada. Não há vantagem alguma em ser pobre. Na verdade, no fim, a pobreza acaba sendo uma carga para todas as pessoas. Nenhuma pessoa saudável quer ser uma carga para os outros. Criar um ambiente que possa ajudar os outros exige dinheiro. Estar em posição de fazer benemerência é, sem dúvida,
mais desejável do que ser alvo de benemerência. Só isso já pode ser uma grande motivação para dar atenção ao assunto e trabalhar com afinco. A hereditariedade e o ambiente são dois fatores importantes que têm influência sobre o que somos e sobre aquilo em que nos tornamos ou não. Mas não são os únicos fatores. Os outros são sua responsabilidade e sua escolha. Isso, por si só, deveria ser um pensamento fortalecedor. Você está em posição de superar suas desvantagens. Todos conhecemos a expressão ambiente amigável, que pode se aplicar também neste caso. Adote uma atitude amigável em relação às situações que enfrenta. Aprenda com elas, mas continue sempre progredindo. Por exemplo, Robert tirou lições de seus dois ambientes e, no final, ambos lhe foram úteis. Mantenha o foco no êxito e melhore sua vida, colocando-a na posição em que deveria estar. Sua visão. Dedique alguns minutos à análise de seu ambiente. 1. Sua casa e sua vida familiar constituem ambiente propício ao desenvolvimento de seus talentos financeiros. Em caso afirmativo, por que razão? Em caso negativo, o que você pode fazer a respeito? 2. Seu local e seu ambiente de trabalho são propícios ao desenvolvimento de seus talentos financeiros. Em caso afirmativo, por que razão? Em caso negativo, o que você pode fazer a respeito? 3. Você tem ideia de quais poderiam ser seus talentos? Em caso afirmativo, quais seriam? Você os está desenvolvendo? Se você desconhece seus talentos, como poderia descobri-los? 4. Você trabalha com pessoas que querem que você desenvolva seus talentos. Em caso afirmativo, como lhe dão apoio? Em caso negativo, o que você pode fazer a respeito? 5. Se você encontrasse seu ambiente, estaria disposto a se esforçar para desenvolver seus talentos? Por que sim ou por que não? O seguir. Analise o quadrante do fluxo de caixa e faça o exercício que se segue. A partir de qual quadrante você gostaria de receber a maior parcela de sua receita? Relacione as 6 pessoas com as quais você passa a maior parte de seu tempo. Sublinhando, sublinhando, sublinhando. Agora diga de qual quadrante cada uma dessas 6 pessoas aufere sua receita. Elas são ativas no quadrante no qual você deseja atuar. Em caso negativo, talvez você queira se relacionar com outros amigos e procurar novos amigos que aufiram sua receita a partir do quadrante que você busca. Em caso afirmativo, talvez seu ambiente seja propício à conquista de seus objetivos.